Forma tentando frustrar ou acabar com a expectativa de alguém que gosta, que esteja procurando. Muito pelo contrário, na verdade é mais um estudo que amplifica um pouco as visões do porquê isso se torna algo que na própria prática não se sustenta. Destrincharmos de fato um namoro, um relacionamento não comporta todas as expectativas fantasiosas de outro, de eu, que são criadas num primeiro momento em contato com a pessoa, justamente se considerarmos que conhecemos ela a partir daquele momento somente e um pouco da persona que é mostrada. Então, pensar estar apegado a uma imagem ideal é pensar também estar encerrando essa relação quando aquilo não mais for mantido. No mundo grego antigo já vão ser especificadas diversas, às vezes, os vários e múltiplos tipos de amor, dados pelo menos 10 nomenclaturas para especificar. Temos, por exemplo, ali o amor que seria válido para parentes, o amor que seria válido para animais e outros que já seriam relacionados à espécie romântica. Às vezes podemos diferenciar, claro, amamos nosso cachorro, mas não queremos namorar ele. Eu espero, pelo menos. Então, você observa que existe diferenciações para um sentimento que ele é tão amplo que a linguagem humana é um tanto quanto falha para representar o que de fato nós sentimos, ansiamos e tudo aquilo que está no âmbito das emoções. Nada disso consegue ser transparente aos olhos daquele cuja gente está expressando. Os que atrelamos ao sentimento de amor no outro é representado justamente pelo grau de espelhamento que ele nos traz, pelo grau de identificação em coisas que a gente compartilha semelhante, em coisas que a gente se diverte, uma parte de nossas qualidades, defeitos e até mesmo de nossas sombras. Um conceito muito bem definido e estudado a partir de Carl Gustav Jung, um psicanalista discípulo de Freud, que vai falar sobre a teoria da ânima e do ânimos. Os conceitos de ânima e ânimos são arquétipos centrais da psicologia junguiana, que vão dizer respeito ao inconsciente masculino, ânima, e ao inconsciente feminino, ânimos. As percepções de que todos nós, enquanto indivíduos, temos, independente do gênero, os dois, ânima e ânimos, e também o quanto que nós possuímos esse lado tanto emotivo, ligado à receptividade, ligado ao lado feminino, também ponderativo, vinculado à razão do ânimos. Às vezes vinculado ao que seria chamado por Carl Gustav de inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo este que teoriza sobre os padrões de comportamento e as vivências ligadas ao nosso eu ancestral e universal humano, dos quais todos nós partilhamos em comum, representado por arquétipos. Concluir todos esses rodeios de explicações que estão emaranhadas, eu quero finalizar dizendo que o único amor de que se vale a pena experienciar seria o próprio. O alto amor está para além e para ponto inicial de toda e qualquer relação bem construída. Nenhuma relação saudável viria com o outro se não viesse antes consigo. Que quando esperamos de um parceiro que nos complemente em partes e vazios nossos, aos quais não conseguimos, dependemos dele para que haja essa união e para que nós estejamos de fato completos, o que de fato gera a famosa dependência emocional. Uma vez que a Ana não está mais presente na minha vida, eu não consigo mais me identificar da forma que eu projetaria, que eu gostaria, né? Tô brincando. Não conheço absolutamente nenhuma Ana, pô. No máximo a Maria Braga, famosa, relíquia. O resto, né? Portanto, não terceirize seu prazer, não terceirize a sua gratificação pessoal, porque isso é algo que cabe a nós construirmos, uma vez que pomos na mão de outro, é passivo de que não permaneça. Então, o amor ele deve valer de algo concreto, mas ao mesmo tempo abstrato. A mecânica quântica também sintetiza que antes de que uma intenção seja jogada, antes de que uma onda colapse o movimento pelo observador, ela está neutra de pré-determinação, o que significa que ela é livre para ser atribuído significado. Explicando mais fácil ainda, ela não tem destino até que se imponha. Nós escolhemos onde considerar ela através da nossa atenção, através daquilo que nós alimentamos. Tanto por isso, em lei de atração, manifestação, estudamos que não conquistamos aquilo que queremos, nós conquistamos aquilo que somos, aquilo que alimentamos, aquilo que nós estamos cedendo nossa energia com a atenção através de padrões. Se analisar todo o seu contexto, viria que para além dos fatores psicológicos, existe algo que conecta você a pessoas que vivem realidades extremamente iguais, assim como em cima, embaixo, assim como dentro, fora. Hermes Trismegisto, uma de suas leis, a de correspondência, explicando-nos que tudo que se há no mundo externo
é uma moldagem e um espelho do que se há internamente. Tudo que acontece, tudo que ressoa com nós no mundo, as pessoas que interagimos, as situações que nos acontecem, tudo, se analisarmos de maneira fria e imparcial e corajosa também, porque é difícil admitir que somos responsáveis em grande parte, que não porque queremos, mas porque aquilo de fato está conectado, viríamos completa sintonia nossa partindo das coisas a quais vivenciamos por dentro. Além do que isso, o todo é eu. Como todo seria eu se todos nós somos um coletivo? O coletivo nada mais é do que a quantidade exacerbada de eus. O coletivo é a concepção máxima de indivíduos. Então, tanto por isso, é uma concepção de eus, que por todos se ligam e por todos se diferem ao mesmo tempo, mas sendo assim compartilham de coisas em comum, inconsciente coletivo. A emoção é a lente pelo qual nós observamos o mundo. Pensemos em um cenário, por exemplo, onde um monge está meditando num monte e você pensa, tipo, caralho, mano, por que esse cara tá divertido com isso? Olha que vida chata. O cara fica, isso pra ele é maravilha, tanto que ele faz essa vida inteira. Na verdade, isso é prazeroso, isso é gratificante, porque ali ele experiencia uma situação sensorial e extra de vivência com o interno, de vivência com o astral. E isso para ele é algo tão completo quanto se ele estivesse vivendo uma realidade material, que ele não precisa. Você pode estar no melhor dia da sua vida, você pode estar no melhor espaço, naquele lugar que você deseja, naquela data, naquela vivência. Se você estiver estressado, algo de ruim lhe ocorrer e passar pela sua mente, tudo se molda. Aquela situação naturalmente vira um inferno. Aquele cenário se adapta à maneira como você enxerga e à lente a qual você está usando. Por isso vamos confirmar inelutavelmente que a verdade, nossa visão é o que condiciona nossas experiências através do que estamos enxergando ela. Um dia maravilhoso, tanto faz o cenário em que estivemos, se estamos dormindo no chão com mendigo, se eu estou no meio do trem, se atropelaram minha perna, eu vou sair sorrindo e falando que maneiro, legal. Acho que nada no objeto detém valor tanto. Por quê? Porque a maneira como enxergamos é a maneira que se torna pra gente. Logo, tanto por isso, não deveríamos alcançar em coisas do mundo externo a completude e sensações que deveriam estar no interno. Porque uma vez que eu depender de uma casa para ser feliz, mas ela não estarei mais feliz. Uma vez que eu depender de uma situação de emprego, quando eu estiver com ela de maneira inconstante, eu não vou ter mais a completude que eu tinha. A única garantia que poderíamos ter de nossa felicidade ou de nosso conforto está para nós mesmos, porque é ele que nós controlamos muitas das vezes, ou podemos, em totalidade. Então, através de nossas lentes, nós consideramos o que de fato é bom e ruim, independente do que habita no externo. Está presente a coisas e objetos, mas sim no observador, que colapsa a função de onda. O mundo se molda à sua mente, tal qual a mente se molda ao mundo, a ordem repetitiva de ciclos. Pensemos que, por exemplo, vivenciamos uma situação em nossa mente que vai se representar e vai começar a acontecer na vida real. Essa mesma situação, quando reafirmada ali, vai começar a reverberar na gente repetidas vezes. Então, deveríamos considerar a maneira com qual dialogamos pessoalmente. Tudo é dual, duplo. Tudo representa opostos, opostos esses que valem sobre o mesmo. Os dois lados da moeda ainda são sobre a moeda. O bem e o mal nada mais são do que variações em graus de positividade. Quando pouca, considerada mal. Quando muito, considerada bem. O escuro ele não existe propriamente dito, que existe a luz. A ausência de luz cria o que nós chamamos de escuro, mas o escuro em bruto não representa nada. Só podemos então conceituar o novo a partir do momento que se conceituou o velho, pois o próprio novo só existe por conta do velho. Só podemos considerar o velho a partir do momento que se considera o novo, porque se algo não há para frente, não haverá também para trás. Seja o poder da mente de alguma forma bem paradoxal. E eu espero que fique mastigadinho para que todo mundo entenda que ao desejar o bem para alguém, inconscientemente desejamos também o mal de alguma forma, porque de que haveria de ter o bem se não houvesse o mal? De ter uma guerra se não houvesse paz? E vice-versa. Para que exista demanda, existe oferta. Eu só sou um psicólogo muito foda se houverem pessoas muito doentes precisando de mim. Não haveria necessidade de me tornar um psicólogo se não precisasse da minha ajuda. A parte ruim vai existir a partir do momento em que há divisão. A partir do momento em que tudo é criado e um escolhe uma coisa e outro escolhe outra, ali eles começaram a conflitar. E nesse conflito começou a haver guerra. A etimologia da palavra diabo significa opositor.
significa divisor, todo aquele que fica dúbio. Você deveria ter o direito de escolher quem você quer se tornar e descobrir quem você é, para se tornar assim indivisível, individual, absolutamente íntegro, absolutamente sem divisão. Esse caderno não é necessariamente bom ou ruim, dependerá de quem estiver usando e de que forma. Eu posso simplesmente ter isso aqui me atrapalhando a fazer uma coisa, achar uma merda. Eu posso ter simplesmente isso aqui me ajudando a alguma coisa, uma prova, eu vou falar, nossa, que maravilha. No final ele não é nenhum nem outro. Por isso surge aí a neutralidade, a grande salvação de conceitos dualísticos que nos dividiriam entre concepções para com os pensamentos, o observar, o observador, colapsando a realidade, e de se manter isento, de vivenciar grande das experiências que o mundo impõe, como se estresse. Se alguém gritou no trânsito, cara, não responda, siga, haja neutro, aquilo não lhe pertence. Você quem ditará a partir desse momento o que permanece contigo, dado você perceber que você não é necessariamente responsável pelo que lhe acometeu, mas você é responsável com o que faz disso. Se você não considera absorver outra, você tem total participação em espelhamento da sua vida. Vazio interno, esse silêncio que existe muitas das vezes, reconhecido como vazio existencial, quando ele está incontrolável, mas que pode ser considerado um vazio completo, um todo, uma completude pessoal, atingida pelo mesmo monge que você julga estar entediado. Talvez você perceba ele estar entediado porque você não consegue considerar estar sentado simplesmente sem estímulo de jogo Clash Royale, tô vendo aqui, o filme, Stranger Things. E aí quem no final das contas é o infeliz da história? Você que é escravo de um fator externo ou aquele que simplesmente é livre de qualquer dependência e apego do mundo? Não condeno Stranger Things, na verdade nem vi, mas eu digo assim, eu não sou Diógenes, não vou sair jogando mais coisa fora. Eu acho que a gente deve ter sim um olhar mais neutro. Temos que se desfazer das coisas também, mas julgá-lo seria basicamente julgar a si mesmo, né? Conceito coletivo de várias percepções do eu. O é o protagonista da nossa própria vida. Então, para todos os outros 7 bilhões de pessoas do mundo, se não 8, porque a China, somos meramente outros. E quanto mais distanciamos, mais outros ainda. Por exemplo, eu duvido que você considere alguém de importância o Flávio Jamaica, do bairro São Gonçalo. Você não considera. Por quê? Porque você nem conhece essa pessoa. Na verdade, eu acabei de inventar. Por isso, ele não é. Enquanto mais separadamente, mais outro. Você não conhece ninguém da Tailândia, que você tem um enorme apreço e que, sim, se você conhece, parabéns. De acordo com a nossa vida, é como se ela fosse um carro. A minha vida é representada por um carro. Ali tem a bagagem de memórias, tudo que eu armazeno, tudo que eu levo comigo. E eu conduzo de acordo com a intenção de ir aonde eu bem desejo. Tem o trânsito também, né? São as pessoas que nos limitam de andar por onde queremos porque geram confusão. As mesmas pessoas querem ir para o mesmo lugar, mesmas pessoas querem a mesma vaga de emprego, aí eles vão na frente, trânsito, engarrafa. Mas pensemos que não podemos sair de dentro desse carro porque senão teríamos morrido. Então, só conseguimos acessar o carro do outro observando. Não conseguimos estar dentro do carro do outro para saber como funciona. Só estamos dentro do nosso. Não conseguimos compreender a realidade do outro nunca da mesma maneira que ele, só com palavras, buzinas. Então, a sua vida ela só representa o significado que você dá. E para alguns você, o fulano, o outro. Tudo remete ao eu. E se você negligencia o eu, você é o seu pior inimigo. Tem 7 milhões de pessoas que não estão nem aí pra você. Vai ser você a 7 milhões, de adiantamento. Toda vez que você tentar considerar uma mudança para com seus padrões de vida e comportamento, pensamentos e tudo mais, o universo ele vai te devolver o antigo. Porque a frequência ao qual ele está sempre habituado a responder, o equilíbrio, né? A partir do momento que vamos pensar, existiu divisão no mundo, existe uma pessoa a favor disso, outra pessoa a favor daquilo, criou-se dualidade. Então o universo tenta balancear através disso. E esses eus em comunhão vão reverberando em como ele vai equilibrar. Pensemos que se você está uma vida inteira vibrando escassez, falta, ausência, quando você começar a escalonar sua vibração e seu grau de expansão de consciência, ele vai, por tentar equilibrar aquela coisa fora da curva, tentar te devolver para ver se você de fato retorna para o seu padrão antigo, a nível de equilíbrio, ou se você
continua se elevando. Então, seja forte. É um caminho muito difícil, é doloroso, mas é algo que é muito gratificante após realizar.